Esse escrito de Paulo nos desperta para entender, amados irmãos, que a vida de um cristão é baseada em uma corrida chamada corrida da fé. O apóstolo Paulo, ele vai deixar aqui preciosas lições a respeito dessa corrida. Se o apóstolo Paulo está destacando que prossigo para o alvo, e ele está usando a metáfora da corrida que existia na Grécia Antiga, que foi levada para Roma, e que Paulo agora espiritualiza essa corrida. Paulo quer nos falar que todo atleta, ele precisa ter um técnico, alguém com mais experiência na área de atletismo, alguém que sabe as técnicas para vencer. Todo atleta, ele não chega ao pódio só por conta do seu esforço, da sua dedicação, mas ele chega porque alguém mais vencedor do que ele, mais técnico do que ele, está lhe orientando. E é interessante que em Romanos capítulo 8, verso 37, o apóstolo Paulo nos diz: em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Diga comigo: em todas as coisas somos mais do que vencedores. Aleluia. Ou seja, Paulo está revelando quem é o técnico do atleta cristão, quem é o técnico deste atleta. Como todo atleta precisa de um técnico, todo atleta precisa ter disciplinas diárias. E é interessante que quem não tem disciplina, não tem hábito para vencer. Diga comigo: disciplina, hábito para vencer. Quem não tem disciplina, não tem hábitos para vencer. E a vida é feita de disciplinas. A vida é feita de disciplinas. Tem gente que é tudo desorganizado, tem gente que é tudo descontrolado. E a vida é feita de disciplina. O apóstolo Paulo usa a figura de um atleta, porque ele sabe que todo atleta precisa ter um técnico, precisa ter alguém superior, e todo atleta precisa ter disciplinas para poder ter hábitos para vencer. Já viu aquelas pessoas que se arriscam a correr na corrida de São Silvestre, que todo ano acontece em São Paulo? Os caras não vão com vontade de vencer, eles vão com roupa de super-herói, eles vão com roupa de Mulher Maravilha, de super-homem, mas eles não vão com aptidão para vencer, porque eles não têm o hábito de correr para vencer. Na verdade, eles estão ali para aparecer na televisão, eles estão ali para aparecer. Mas quem tem hábito para vencer, ele tem um tênis preparado para correr, ele tem um porte físico preparado para correr. O que a Bíblia quer nos ensinar? Que a vida de um cristão é feita de disciplina, e disciplina nos dá hábitos para vencer. Eu profetizo aqui nessa noite sobre a sua vida. Jesus quer nos ensinar a ter disciplinas para poder vencer. E qual é a disciplina de um atleta cristão? Josué capítulo 1, verso 8. Medita na minha palavra, de dia e de noite. 1 Tessalonicenses 5,17. Orem sem cessar. Orem sem cessar. Mateus 24, 41. Vigiai e orai. Veja que na vida de um cristão precisa existir hábitos. Nós queremos vencer, sim ou não? Mas não temos hábitos. Queremos vencer, mas não temos hábitos. E existe 3 coisas importantes que todo atleta precisa ter. Diga comigo quais. Diga comigo: força. O que é força? Força é poder, energia. A palavra força no latim é fortia, força ou capacidade de cumprir uma tarefa. Irmãos, o texto que eu li com os amados irmãos
nos dá a oportunidade de contextualizar com essa realidade de um atleta cristão. E todo atleta precisa ter força. Diga comigo, força. Já viu que tem crente que só vive com a música da galinha de Angola? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Só vive fraco, sim ou não? Você fala com o cara já está chorando. Você fala com o abençoado, o cara já está derrotado. Ele nem lutou e já está dizendo assim, não é para mim essas coisas não. Isso aí não é para mim. Diga comigo, força. Capacidade de cumprir uma tarefa. Sabe por que tem gente que não consegue cumprir aquilo que começou? Para no meio. Porque lhe falta força. Tem muita gente que começa bem, mas termina mal. O segredo não é como começa, irmãos. Começar todos têm capacidade de começar. Agora, o segredo é terminar, é cumprir, é chegar ao final e dizer assim, eu cheguei até o fim, com dificuldades, com barreiras, com todas as adversidades que tiver. Você precisa chegar até o fim. O texto de Daniel capítulo 13 diz, tu, porém, vai até o fim. Diga comigo, Jesus, nessa noite, eu creio que eu vou até o fim. Então não para no meio do caminho. Não desiste no primeiro obstáculo. Você precisa de força. Segunda coisa que todo atleta precisa, diga comigo, resistência. É a qualidade de um corpo que reage contra a ação de um outro corpo. Diga comigo, aptidão para suportar a fome. Resistência. O mundo, e principalmente o mundo cristão, está precisando de crentes com forças e crente com resistências. O que é resistência? É a qualidade de um corpo que reage contra a ação de um outro corpo. Você pode perceber que se você ficar o dia inteiro em São Paulo, na poluição que tem lá, se você chegar na sua casa, a primeira coisa que você vai fazer é tomar um banho. Tem uns que não tomam, mas tem outros que tomam. Você apaga, sim ou não? E para levantar outro dia? Não é porque você é preguiçoso. É que existe um outro corpo falando para você não se levantar. Por conta da poluição, que gera todo um desgaste na saúde. E todos os dias, nós precisamos ter força, resistência. Você precisa ter um corpo que reage contra a ação de um outro corpo negativo que diz que você não vai vencer, que diz que você não vai chegar, que diz que você não é capaz. Ao contrário, irmãos, você precisa reagir com resistência para chegar até o fim. Terceira qualidade que um atleta precisa, de comigo, habilidade. Revela a capacidade de fazer alguma coisa. Sinônimo de habilidade é capacidade, talento, inteligência, engenho, agilidade. Eu profetizo aqui nessa noite sobre a tua vida que Jesus vai te dar força, resistência e habilidade. Você vai fazer coisas com habilidade, você vai fazer coisas com engenho, você vai fazer as coisas com capacidade, com talento, com agilidade. Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite. O que eu estou pregando aqui é algo profético, porque a igreja precisa de crentes que tenham forças, que não se deixem ser vencido pela luta, de crentes que tenham resistência. Crente resistente não desiste no primeiro obstáculo. Crente resistente não desiste na primeira porta fechada. Crente resistente não desiste com a primeira cara feia, não. Crente resistente vai até o fim. Eu profetizo nessa noite, o Espírito de Deus vai lhe dar força, resistência e habilidades. Qual é o propósito que Paulo quer falar a respeito desta corrida da fé? Primeiro propósito, diga comigo, correr sem olhar para trás. Olha o verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para
Diga comigo, primeiro propósito: correr sem olhar para trás. Paulo estava dizendo aos irmãos: eu não concluí a corrida da fé, por isso não posso parar de correr. E nessa corrida, eu não posso correr olhando para trás. No tempo de escola, né, na época de interclasse, na época das coisas que tinha na escola, havia muitas brincadeiras, mas uma delas nunca existiu. Diga qual? Correr para frente e olhando para trás. Não dá certo. Não dá certo. E é interessante que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás. Sabe por que tem muita gente, irmãos, que está tropeçando na corrida da fé? Sabe por que tem muita gente que está caindo? Porque ele tem até aptidão para correr, ele tem até força, ele tem resistência, ele tem habilidade. Só tem um detalhe: ele corre sempre olhando para trás, ele corre sempre olhando para o passado. Eu preciso te dizer uma coisa: você nunca vai enxergar o melhor de Deus enquanto você estiver correndo olhando para trás. Paulo está dizendo assim: corram sem olhar para trás. Na corrida da fé, não dá para correr olhando para trás, porque quem corre olhando para trás corre o risco de tropeçar e cair. O conselho de Paulo para os irmãos da corrida da fé: corra olhando para frente, mirando um alvo, mirando um foco. Olha Gênesis capítulo 19, 26. A mulher de Ló foi correr, e quando ela correu e olhou para trás, a Bíblia diz que ela ficou parada. Ela virou estátua de sal, olhando para trás. O conselho de Paulo é que na corrida da fé não podemos ficar olhando para o passado, para o que ficou para trás. O que ficou, meu irmão, ficou. Olhe para frente. Sabe por que a vida de muitos crentes está parada? Porque ele não para de olhar para Sodoma. Ele corre, mas o seu foco não está na frente, está lá atrás. Tem muito crente com a mulher de Ló, parado, estacionado, porque correram olhando para trás. Na verdade, correram com saudade do que ficou para trás. Esqueça o que ficou para trás, olhe para frente, porque o que está à frente é bem maior do que o que ficou lá atrás. O plano de Deus é bem maior com você para frente. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: corram sem ficar presos ao passado. Paulo estava dizendo: o que ficou para trás, ficou. Agora eu preciso avançar para as coisas que estão diante de mim. Olha que interessante. O que passou não se compara com as coisas que estão por vir. Avancem. Olha, o interessante, o significado dessa palavra avançando. E um dia lendo essa palavra avançando no grego, ela é interessante. Diga o que ela significa. Ela significa esticando-me, esforço para frente, esticar-se, postura inclinada para frente, força. Diga comigo: esticando-me, esforço para frente, postura inclinada para frente, força. E Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 17, ele diz: as coisas velhas, aleluia, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Avancem, estiquem-se, esforcem-se para frente, postura inclinada, força, porque olha o conselho: as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus tem algo novo. Que coisa tremenda. O significado dessa palavra avançando. Segunda lição, diga comigo: correr
com propósito de vencer. Abra sua Bíblia comigo, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 24 ao 26. Quem está comigo, diga glória a Deus. Capítulo de número 9, 24 e 26. Se você não pegar isso aqui, irmão, tá mal, hein? Amém? Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas corro com o propósito de vencer. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, Paulo, ao se referir a um atleta, ele enfatiza que na vida de um cristão é preciso ter propósito para vencer. E na vida só vence quem corre com propósito. Eu vou repetir, na vida só vence quem corre com propósito. Toda corrida, toda competição, existe um prêmio. Olha que interessante. Mas também toda corrida tem os seus obstáculos, barreiras. Centenas de pessoas todos os dias largam com sede de vencer, mas só tem um detalhe, diga qual? Só uma tem propósito de vencer. Não se deixa ser vencida pelo cansaço, não se deixa ser vencida pelos oponentes, pelos obstáculos. Ao contrário, ela largou com propósito de vencer. E eu preciso, essa frase aqui é minha, não é de ninguém. Eu gosto de escrever bastante e ler também. Diga comigo, não basta ter sede de vencer como Golias. Diga comigo, não basta ter sede de vencer como Golias. Precisa ter propósito de vencer como Davi. Golias foi com muita vontade para vencer, mas Davi tinha propósito para vencer. E Davi venceu o maior gigante de Israel. Todas as vezes que fala de Davi, você lembra do quê? O menino que derrubou o gigante. Porque Davi foi com um propósito de vencer. Tem muita gente com sede de Golias, mas não tem propósito de Davi. Eu profetizo aqui nessa noite, os gigantes da sua vida vão cair, não porque você tem sede de vencer, mas porque você tem propósito de vencer. E Deus honra quem tem propósito para vencer. Já viu aquele ditado das pessoas que foram muito com sede ao pote, então se decepcionaram, se frustraram. Mas quem tem propósito, irmão, vence Golias, vence leão, vence gigante, vence obstáculos. Deus está falando com você, tenha propósito para vencer. Propósito para vencer. Paulo fala para os crentes correr para vencer. Correi de maneira que alcanceis o prêmio, no verso 24. Paulo estava dizendo, corram para vencer, não parem no primeiro obstáculo, à frente está o prêmio para o vencedor. Paulo é enfático ao dizer, corram para alcançar. Não entre na corrida com sentimento de derrota, corra para vencer. Ei, irmão, sabe qual é o problema de hoje? É que o YouTube mostra o luxo daquelas pessoas que venceram com inscritos e hoje eles são milionários. E hoje vem uma vibe da molecada querendo também ser youtuber, querendo ter milhões de inscritos no canal. Mas de uma coisa é certa, se você não tiver propósito para vencer, sinto muito em te dizer, você vai parar no primeiro obstáculo. Ontem, Tainá, era 2 horas da manhã a hora que eu subi. 2 horas da manhã a hora que eu subi. Eu já fiz um curso de marketing digital, designer gráfico, e ontem eu estava fazendo um curso e fui parar 2 horas da manhã, só sobre anúncio no Facebook.
Eu não fiz nada para mim ainda no YouTube, eu estou trabalhando tudo pela igreja. Mas de uma coisa é certa, em todo esse tempo de curso, eu sei como David Leonardo conseguiu seus 10 milhões. Eu sei como Whindersson Nunes conseguiu os seus milhões de seguidores. E de um detalhe aqui é fundamental, diga qual? Propósito de vencer. Propósito de vencer. Irmão, se você não passar noites em claras lutando pelo seu propósito, não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Você precisa gastar tempo com aquilo que você sonha. Você precisa gastar tempo com o teu propósito. Você precisa investir no seu propósito. Você precisa investir no seu sonho. Você precisa passar noites em claras. Mas de uma coisa é certa, quando o resultado vir, vai ser para surpreender o gigante, vai ser para você chegar no primeiro pote. Levanta as mãos que eu vou profetizar sobre a tua vida. Ei, você que está aqui nessa noite, Deus está dando a oportunidade de você ouvir. Corra com propósito de vencer. Mire um alvo, não desista no primeiro obstáculo, não desista na primeira porta que se fechou. Eu estou insistindo porque o Espírito de Deus está dizendo: diga aí, Paulinho, que eu quero falar com alguém que tem um sonho, que tem uma meta, que tem um foco, e você já pensou em desistir, e Deus está dizendo: corra com propósito de vencer, o prêmio está logo à frente. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou? Não é para você parar, crente. Não é para você desistir. Se não teve peixe à noite, vai ter peixe de manhã. Se não tiver de manhã, vai ter de madrugada. Mas não desista do teu propósito. Corra para vencer. Terceira lição: corra focando em um alvo. Diga: correr focando no alvo. Paulo está revelando algo muito importante para a corrida da fé. Nem todos que entram em uma corrida correm focando em um alvo. Eles correm por correr. Mas Paulo estava falando: eu corro focado em um alvo. Eu tenho uma meta. Primeiro, não vá para a corrida da fé sem um alvo. Não corra por correr. Em outras palavras, não sirva a Deus sem propósitos, sem metas, sem alvos. E é por isso que Deus me deu esse projeto no meu coração, da quarta-feira da fé. E eu creio que Jesus vai mudar a cara desse culto aqui. Paulo estava dizendo: servir a Deus é servir com propósitos, metas e alvo. Qual é o teu propósito em Deus? Qual é a tua meta em Deus? Às vezes queremos chegar muito longe, sim ou não? Queremos ir muito longe, mas não temos propósitos, mas não temos metas, não temos um alvo. Já viu que tem crente que quer ser tudo na igreja? Ele quer ser cantor, pregador, quer ser músico, ele quer ser operador de som, ele quer ser tudo. Tem uma meta, tem um foco, tem um alvo. Peça orientação para Deus para aquilo que Ele te deu. Diga comigo: Jesus, me ajuda a correr com propósitos, com metas, com alvos. Ei, você precisa ter um propósito, você precisa ter uma meta. Diga comigo: relacionamento sem propósito, sem meta, sem alvo, é relacionamento falido. Namore alguém que tenha propósitos. Namore alguém que tenha metas, alvos.
Eu sei que na nossa igreja tem um bocado de jovem, e alguns querem namorar, outros já estão namorando, outros estão encalhados há muito tempo. Alguns estão terrivelmente encalhados. Eu já fiz várias campanhas, mas não liberta. Irmãos, mas você vai sair dessa. Eu saí e casei, irmão. Você vai também. É que eu engordei. Namore alguém que tenha propósito, metas, alvos. Tainá me conheceu, Danilo, pregando. Eu era itinerante em Iguape. Eu era o único jovem que com 13 anos pregava dentro de uma madureira. Em Madureira, lá em Iguape, ninguém pregava. Tainá me conheceu com uma meta. Gravei DVD, gravei 2 DVD, gravei CD de pregação, que na época tinha aquela vibe de CD de pregação. Meta. E eu disse para Tainá, namoro de crente precisa ter propósito, precisa ter alvo, precisa ter meta. Não adianta. E o dia que eu voltei de Curitiba, eu disse para ela, ou casa, ou pede para sair. Porque crente precisa ter propósito, meta. Dirigi uma igreja com 16 anos de idade, sem ser casado. Inaugurei uma igreja com 16 anos de idade. Eu não estou dirigindo essa igreja aqui porque eu sou apadrinhado do pastor Kate, do pastor Tyler ou do pastor Wilson, não. É que por trás desse rosto sem barba tem um caminhão pesado, irmão. Tenha propósito, tenha metas. Sabe por que você não namora? Sabe por que você não desencalha? Porque você só quer ficar. Eita glória. Você só quer ficar sem compromisso, sem propósito. Ô moça, as moças que estão na igreja, as moças que estão me assistindo, as jovens dessa igreja, não namore um cara que não tem propósito. E diga que foi o pastor Paulo que falou. Não namore um cara que não tenha meta, que não tenha alvo. Corra! Você vai passar fome, minha filha. Vai chegar final de semana, tu vai querer comer um Mac, não vai ter dinheiro para Mac. Tu vai querer esticar o cabelo, não vai ter. Tu vai querer fazer unha. Hoje, glória a Deus. Minha esposa quer fazer unha, vai fazer, mulher. Diga comigo, correr com propósitos, metas e alvos. Quem está gostando dessa palavra, diga glória a Deus. Paulo estava dizendo assim, na corrida da fé, vencedor não é aquele que sai na frente de todo mundo. Vencedor é aquele que sai com o propósito de vencer. Já viu que na corrida sai um monte de esperto na frente de todo mundo, bum! No meio do caminho o cara está com meio palmo de língua para fora, morrendo. Por quê? Não largou com o propósito de vencer. Olha que interessante que Paulo está dizendo. Quem entra na corrida da fé sem propósito fica perdido, dando golpes no ar. Corra para vencer. Estabeleça uma meta. Mire no alvo. O segredo está não está na largada, o segredo está na chegada. Diga comigo, saia mal, chegue bem. Saia mal, fraco, cambaleando, mas chegue bem. Porque se você chegar é vitória, se você chegar é sucesso, se você chegar é conquista. Agora se você parar, derrota, covarde. Os fracos Deus tolera, diz Marcos Feliciano, mas covarde Deus vomita. Diga, covarde é aquele que não tenta, é aquele que já é derrotado mesmo sem lutar. Deus não te chamou para ser covarde. Deus não te chamou para ser um derrotado. Deus te chamou para ser um vencedor. Ei, não importa como você vai sair, não importa como você vai largar, o importante é como você vai chegar. Não entendi, pastor, vou mastigar. O importante é como você vai terminar a sua carreira. Qual é o legado que você vai deixar? Qual é a marca que você vai deixar em quem se inspirou em você? Paulo, até hoje, é lembrado pelo apóstolo dos gentios, porque por onde passou, deixou uma marca, deixou um legado. E você? Como as pessoas te veem? Como as pessoas te conhecem?
Como aquelas pessoas que se inspiram em você, olham para você. Como aquele que começou bem e terminou mal. Ou como aquele que saiu de uma favela. Porque não importa o lugar onde você está, não. O importante é ter propósito. Diga comigo, o lugar não importa. O segredo é o propósito. Não, meu irmão, não importa o lugar. Porque se você for ver bem, Lodebar não é um lugar bacana para se estar. Mas tinha um propósito. Tinha um propósito na vida de Mefibosete. Trazer maturidade. Trazer para ele firmeza. Diga comigo, não importa o lugar. Precisa propósito. Davi no pasto. Não importa o lugar. Propósito. Propósito. Você precisa ter propósito. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus. E eu concluo aqui terminando. Terceiro propósito que Paulo fala sobre a corrida. Diga comigo, correr com paciência. Hebreus, abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 12. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus a ministrar os nossos corações de uma forma especial nessa noite. Quem está comigo, diga glória a Deus. Verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Diga comigo, correr com paciência. Olha que interessante. Alguns teólogos têm uma briga muito grande a respeito se foi Paulo que escreveu Hebreus ou se foi outro. Tudo indica que foi Paulo que escreveu pela forma da escrita. Mas o escritor está dizendo, diga comigo, apressado come cru. Lá em Iguape fala assim, não sei se aqui fala assim, é assim? Apressado come cru lá em Iguape. Eu não sei se aqui é assim também, é assim, irmã Sandra? Lá em Iguape o ditado é assim, apressado come. Diga comigo, não seja apressado. Corra com paciência. Correr com paciência não é ficar parado. Por mais que seja no trote, corra. O Otávio sabe muito bem que para marcar o Paulinho lá na frente, dá trabalho, irmão. Tem que correr bastante para me pegar lá no seu site. Tem que correr com paciência. O Otávio sabe disso aí. Ele já tentou me marcar, não deu muito certo não, Sabrina. Diga, quem corre com paciência não gasta sua força e resistência na hora errada. Sabe por que não dá certo com você? É que você é muito apressado, Você é muito apressada. Você gasta a sua força e resistência na hora errada. Já viu que tem gente que sofre antecipadamente? Nem aconteceu, ela já está falando, aconteceu comigo, eu, é tudo eu, é eu. Você é o imã do problema. Você não pode gastar sua força e sua resistência na hora errada. Corra com paciência. Saiba a hora certa. Quem corre com paciência tem muitas possibilidades de vencer. Quando seus oponentes cansarem, o paciente tem mais força para vencer. Quem corre com paciência ultrapassa todos os obstáculos e jamais é vencido pela pressa. Na corrida da fé, quem não tem paciência é vencido pela pressa. Tenha paciência. Mas pastor, mais paciência do que essa, só Jó. Verdade. Mas você precisa ter paciência, que em breve vai chegar a sua vez, que em breve vai chegar a sua hora, que em breve Deus vai preparar o seu momento, que em breve Deus vai preparar para você chegar. Você precisa ter paciência. Diga comigo, a corrida da fé, correndo sem olhar para trás, correndo com o propósito de vencer e correndo com paciência. Quem toma posse dessa palavra, diga amém.
Se coloque em pé, quero orar por você. De promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Sua palavra vai se cumprir, Deus, Deus de aliança, Deus de promessa. Diga isso. Mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Levante as suas mãos e diga: Deus, e Deus de aliança, Deus de promessas, Deus, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Quem toma posse dessa palavra, diga glórias a Deus. Eu vou orar por você nesse momento. Você vai chegar, a sua vez vai chegar. Quarta-feira que vem, marque aí. Nós vamos fazer um barulho na internet. Nós vamos fazer um barulho aqui no Já. Nós vamos trazer o povo para a quarta-feira da fé. Só vai vir para quarta-feira, no culto de quarta-feira, quem tem fé. Você que tem uma causa na justiça, você que está enfermo, você que precisa de uma porta aberta. Quarta-feira é a quarta-feira da fé. Eu quero orar por você agora. Nós vamos finalizar o nosso culto. Eu quero louvar a Deus pela vida do Otávio, pela vida do Júnior. Deus abençoe o Aquilar, a Sabrina, a Adriele, Arielle, Daniele. Isso. Deus abençoe a vida de todos vocês. Muito obrigado. Se Jesus não vier, eu quero contar com vocês quarta-feira. Aí o som já vai estar reguladinho. Eu comprei esses retorno novo hoje. Só deu tempo de eu chegar de São Paulo, plugar tudo aí, meter marcha. Mas quarta-feira que vem, se Jesus não arrebatar a igreja, nós estaremos aqui firme num propósito da campanha. Na verdade não é nem campanha, isso aqui não tem tempo para acabar. É a quarta-feira da fé. Ore comigo agora em nome de Jesus. Sexta-feira, amada igreja, nós estamos no culto da vitória. Sexta-feira, culto da vitória. A irmã quer